Muito bem, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Estamos chegando aqui, então, para a aula de adolescentes, aula 6 na classe de adolescentes. Você já sabe que nós temos aqui aulas de juvenis e também da classe de jovens no nosso canal. Pedimos a você que assista, curta, compartilhe estas aulas, que elas são muito importantes para o crescimento espiritual de toda a igreja do Senhor, de todos os nossos alunos e professores. Desde já, Deus abençoe a todos aqueles que estão inscritos aí no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal. Isso é muitíssimo importante. Deixe o seu like, clique no joinha, irmãos. É muito importante que você clique no joinha, tá certo? E vamos à frente, vamos continuar fazendo a obra de Deus. Mande em todos os grupos de WhatsApp. Eu estou trabalhando novamente com a questão do material em PDF, que ajuda muita gente. E eu tenho uma mania, um jeito de estudar a palavra, que é escrevendo, então não tem como mesmo. Então eu já faço para mim, então eu vou disponibilizar para os irmãos. Dá trabalho, é verdade, mas já que vamos fazer com excelência, tá bom? Então avisa todo mundo. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo o WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo, onde temos também 2 grupos de professores do Brasil e do exterior, e também na descrição dos vídeos o link para você abrir o material em PDF. Manda para todo mundo, irmãos. Ora por nós, vamos fazer esse canal crescer. Já são mais de 5.000 inscritos. Estamos chegando a 250.000 visualizações. Eu fico muito feliz com isso. Nos ajude a crescer cada vez mais, para que o YouTube veja melhor o nosso canal, invista no nosso canal e eu tenha condições de investir também em uma qualidade melhor dos nossos vídeos. Amém? Então vamos à aula 6 aqui da EBD. Mas antes, roda a vinheta. Maravilha, então, aula 6, no caso, aula 6, na sala de adolescentes, tá? A atualidade da mensagem da Bíblia. Estou aqui com a camiseta do nosso Congresso de Adolescentes do Campo de Campinas. Fique ligado aí, deixe o sino de notificações ativado. Eu vou postar alguns vídeos do período de louvor, da ministração do pastor Jodson de Londrina, enfim. Ontem foi um dia extraordinário. 2.500 adolescentes adorando a Deus. Foi algo maravilhoso o que aconteceu aqui em Campinas. Muito lindo mesmo. E foi um prazer participar. Deus abençoe o nosso pastor de adolescentes em Campinas, pastor Wanderson Bisnaga. Foi uma festa linda, tá certo? Deus abençoe os irmãos. Aula 6 então de adolescentes. A atualidade da mensagem da Bíblia. A atualidade da mensagem da Bíblia. Bom, o texto em destaque está em 1 Pedro 1:22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, tá certo? Então nós vamos aqui falar sobre a questão da atualidade da mensagem bíblica, né? A revelação progressiva. Deus fala, não é? Deus fala, primeiro aos pais, depois aos profetas e agora ao mundo, não é? Por último, de uma forma completa, ampla, para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, tá certo? Então, veja, ceticismo e relativismo moral, não é? Profunda incredulidade e apostasia, que é o abandono da fé, não é? O abandono da verdade. Apostasia não é apenas se desviar, mas negar a fé, negar a doutrina bíblica, tá certo? E profunda incredulidade e apostasia marcam os dias atuais. A palavra mais usada hoje é desconstrução. Desconstruir família, desconstruir valores, desconstrução. Isso com ampla intenção de atingir a igreja como um todo, com ataques deliberados, programados e bem estratégicos.
Eu acabei de receber aqui no grupo de professores, um professor colocou lá uma notícia que está circulando por aí, que uma determinada pessoa vai assumir um programa infantil na maior emissora do país, não é? O que é isso? São estratégias malignas, não apenas do que vai fazer, mas de como propagar aquilo que vai fazer, e nós muitas vezes não entendemos as estratégias do inimigo. A gente não entende que quando a gente propaga uma notícia negativa, mas ela é negativa para quem? Ela é negativa para mim. Então quando eu propago uma notícia, por mais negativa que ela seja para mim, a gente não pode achar que todo mundo tem a mentalidade do cristão. E nem que todo cristão tem uma mentalidade saudável. Então quando você compartilha, quando você divulga uma notícia, por mais negativa que ela seja, você está, de certa forma, chamando a atenção para que as pessoas fiquem alertas, mas por outro lado, você está também fazendo propaganda daquilo para as pessoas que não pensam como nós, para as pessoas que acham que aquele conteúdo é importante. O que é isso? Toda uma estratégia que o maligno tem de fazer com que o mal se espalhe por toda a sociedade. Então, como que ele faz isso? Desacreditando a Bíblia e tudo que ela representa. Por quê? A igreja está fundamentada na palavra, não é? Os ministérios, os dons, a doutrina, tudo fundamentado na palavra. A nossa família, na palavra. A heterossexualidade, na palavra. Então, se você quer destruir tudo isso, é só você desacreditar a Bíblia. Porque se a Bíblia passar a ser um livro qualquer, um livro meramente um livro histórico, então acabou todas as bases naquilo em que principalmente os cristãos acreditam, tá? Então, diante deste quadro, estaremos nós, professores e alunos, preparados para defender a nossa fé, como diz 1 Pedro 3,15, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Você está preparado para defender a sua fé? E aí é que eu faço a sugestão da leitura, o professor tem que ler. Goste ou não, o professor precisa ler, é necessário ler, tá certo? A leitura do livro Em Guarda, Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão, de William Lane Craig. É um livro muito bom, são quase 300 páginas, mas ele traz questões científicas muito importantes para que a gente aprenda a defender a nossa fé. E isso é muito interessante, tá? Muito bem. Deus é uma pessoa. Isto você já sabe, mas talvez não tenha percebido o que isso significa. Pessoas se relacionam com outras pessoas, falam, ouvem, compartilham experiências, momentos e sentimentos. Pessoas mais experientes e maduras procuram orientar os mais jovens, tá? Então, Deus é uma pessoa. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus também é uma pessoa. Quando a Bíblia diz que Jesus estava com fome, Jesus chorou, Jesus se alegrou, não é? O próprio livro aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer como nós, mas um que como nós em tudo foi tentado, certo? O nosso sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus, que como homem, Hebreus 4,15, como homem, olha lá, ó, não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas, de nossas limitações. Por quê? O Jesus, homem, ele interagiu nesse mundo com todos os dilemas da humanidade, tá certo? Então, ou seja, Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo. Do que está falando? De sentimentos de pessoa. E logo, ele sendo uma pessoa, ele se relaciona com pessoas, tá certo? Então, é claro que Deus é uma pessoa diferente, afinal ele é Deus, um ser que é onipresente, onisciente, onipotente, mas que também é o Criador de todo o universo. Tá certo? Então, esse relacionamento, Deus, homem, pai, filho, não é? Representa o quê? Que Deus é uma pessoa, e como pessoa se relaciona, fala, ouve, não é? Bom, Deus criou o ser humano distinto de todos os outros seres
pois temos a habilidade, a capacidade de interagir com o Criador e de escolher servi-lo ou não, amá-lo ou não. João 14, 23. Amá-lo ou não. Aí eu pontuo aqui em João 14, 23, porque não basta a gente dizer que ama, cantar que ama. Jesus disse assim em João 14, 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então o detalhe, o segredo, a verdadeira, ou a verdade de que eu amo a Deus está em guardar a sua palavra, que não é apenas ouvir, é ouvir, meditar e praticar. O homem no Éden, aliás, foi por não guardar a palavra de Deus que o homem pecou. O homem no Éden quebrou a aliança e perdeu o espaço de diálogo com Deus por causa do pecado. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está com sua Bíblia aí? Romanos 5 e 12. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Tá certo? Então, por conta do pecado, a aliança foi quebrada, o relacionamento foi quebrado. Deus desce no jardim para falar com o homem, mas o homem não está à espera de Deus, o homem está escondido de Deus, porque o pecado nos impede de se aproximar. Isaías 59, os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem seu braço encolhido para não poder salvar, mas são os vossos pecados que impedem, não é? Que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Sendo o homem a única criatura capaz de interagir inteligente espiritualmente com o Criador, se esta criatura já não pode se aproximar por causa do pecado, quem vai interagir com o Criador? Qual o sentido da criação do homem se por causa do pecado a característica que o distinguia dos demais seres e o aproximava do Criador foram perdidas? Deus criou coisas maravilhosas, as estrelas, os animais, os seres angelicais, tudo, mas somente com o homem Deus tem um tipo de interatividade que ele não tem com nenhum outro ser humano. Por quê? Porque o homem tem a habilidade de entender, de compreender o Criador e ser compreendido por ele, não por instinto, não involuntário como os animais, mas por fruto de sua própria vontade, do livre-arbítrio. Eu quero me aproximar do Criador. É aí que nós nos tornamos distintos dos outros seres criados. Mas se o homem perde essa possibilidade de se aproximar do Criador, quem se aproxima? Qual criatura que preenche esse espaço? É aí que entra o divino, o plano divino, graça sobre graça. Que antes de nos criar na eternidade, Deus já elaborou esse plano para nos aproximar ou nos reaproximar, nos reconciliar por meio da cruz de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos ama tanto que estabeleceu um plano e construiu por sua palavra todo um caminho de aproximação gradual para que o homem se achegasse a ele novamente. Quem é esse plano? Quem é esse caminho? Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, de um Deus que se relaciona com o homem de maneira gradual. Falou primeiro aos homens, depois aos profetas, e agora ele fala por meio de Cristo, a palavra viva de Deus. Deus falou aos primeiros homens, tá? Então aqui você tem Adão e Eva, Caim, Noé, Abraão, Moisés. O que é isso? A interatividade do divino com o humano. Um Deus que quer se relacionar, né? Um Deus que se aproxima, não é? Moisés é um dos exemplos maravilhosos, porque Deus fala, ó, te aparta do meio do povo que eu destruo o povo e faço de você uma grande nação. Moisés fala, Deus, não, risco o meu nome do livro da vida, mas não destrua esse povo, porque se eu destruir esse povo, as outras nações vão dizer que o Senhor não é um Deus tão poderoso assim, porque tirou o povo do Egito para eles morrer no deserto. Então, uma conversa de pai para filho, de criatura com criador. Isso é extraordinário. Então Deus tem diversas formas de falar, não é? E ele falava com todas as pessoas? Não, ele falava com algumas pessoas somente quando era necessário. Outras vezes Deus enviava um mensageiro para falar, não é? E aí a gente vai ver que Deus enviava anjos. Às vezes o Senhor, não é? Na teofania se apresentava como um anjo, mas era o próprio
Senhor ali, o próprio Deus ali, falando com as pessoas, mas de uma maneira muito específica, de uma maneira muito exclusiva com uma pessoa, para que essa transmitisse a mensagem, ou para que essa guiasse a sua nação, o seu povo. Tá certo? Então o que é isso? Interatividade. Até coloquei aqui essa palavra e uma imagem aqui no nosso trabalho para você baixar em PDF, né? Interatividade, né? Interatividade é isso aqui. É que o celular está gravando, mas enfim, interatividade é eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, no Twitter, e eu estou ligado, interligado, agindo e interagindo em diversas plataformas. Então Deus usou de diversas formas, né? Por isso até que a gente tem que entender que Deus trabalha de diversas formas ainda hoje. Então Ele fala de diversas maneiras, Ele usa pessoas de diversas formas para comunicar, não é? A sua palavra, para que ninguém naquele dia possa dizer que não sabia, que não foi avisado. Não, todas as pessoas têm como ouvir a voz de Deus, porque Deus se manifesta e trabalha e fala desde sempre de diversas formas. Bom, Deus sempre usou métodos para se fazer entender pelos homens, sendo didático e pedagógico em suas manifestações, para que sua vontade e palavra fossem claras, promovendo a aproximação, o reencontro. Afinal, o desejo de Deus sempre foi reconciliar o homem consigo, refazer a amizade quebrada, não é? Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, Deus sempre falou por meio de visões, sonhos, profecias, voz audível, jumenta falante, sinais na sarça para Moisés, no novelo de lã para Gideão. Então Deus sempre falou. O método era sempre variado, mas que Deus falava, Ele falava, né? Então assim, é um tipo de transmissão, né? Upload, download de dados, informações e regras que esclareciam a vontade de Deus sempre estiveram ativos, mas nem sempre o homem estava e está disposto a ouvir a voz de Deus e muito menos praticar o que escuta. Então, Deus sempre usou de diversas formas e de diversos mecanismos e métodos para falar com o homem, para anunciar a sua palavra, para anunciar a sua vontade, para esclarecer aquilo que ele queria fazer. São os homens que muitas vezes não ouviram, não ouvem, muito menos praticam aquilo que Deus está falando. Eu tenho ouvido muita gente hoje dizer que não se prega mais sobre arrebatamento. Na realidade, todo dia há uma mensagem de arrebatamento. É nós que estamos surdos, é nós que estamos com a Bíblia fechada. Nós queremos que alguém fale, mas Deus já está falando, é só nós abrirmos a Bíblia. Deus continua falando, a boca de Deus não está aberta. É os nossos ouvidos que estão agravados ao momento que eu não abro a Bíblia, que eu não medito nela todos os dias. Então não é que Deus não está falando, Ele está sim, mas nós continuamos, como dizia meu pai, fazendo ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por aqui. Ai, Deus não está falando. Ele continua falando. É nós que precisamos prestar atenção à sua voz. Tá certo? É nós. Então, muitas vezes Deus tinha uma mensagem específica para alguém ou para uma nação inteira. Então, de acordo com Deus tinha um método para falar. Deus usava. Lembra de Natã e Davi? Deus quer falar com Davi para repreender Davi. Então, Natã vem com uma história. A história da ovelhinha, do homem rico, e ele vai contando, e aí depois ele aplica. Então, Davi, essa pessoa é você. É a maneira de Deus trabalhar, é a maneira de Deus agir, é a maneira de Deus falar. E eu acho extraordinário. Um Deus criador de todas as coisas que se fez comunicável aos homens, não é? Isaías 57:15 é extraordinário, porque mostra um Deus gigante, um Deus maravilhoso, mas ele mostra também um Deus cheio de amor. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que é isso? Um Deus que se faz comunicar com seres tão pequenos como nós, mas criados com essa habilidade de interagir com o nosso Criador. Deus falou aos homens por meio dos profetas. Havia ocasiões em que Deus se utilizava de intermediários para falar com as pessoas.
às vezes com a nação inteira. Esses intermediários são os profetas, não é? Entendi, são esses homens que previam o futuro, certo? Bom, profeta não é adivinho. Então não é bem por aí. A Bíblia diz que a profecia tem a função de edificar, exortar e consolar as pessoas. Para cumprir esta função, muitas vezes Deus revelava o futuro, mas não necessariamente. Tá? Já outras vezes Deus alertava o povo que se não mudasse o seu mau comportamento, as consequências seriam muito ruins para eles. Resumindo, os profetas do Antigo Testamento eram a voz de Deus, falando corajosamente a uma geração. E por que o povo não queria ouvir os profetas? Não é? Então ele coloca aqui, né, a figura de um irmão, uma irmã, e que o pai sai e tal. E aí, você vai fazer? Não vai fazer? Ah, tô avisando você. Entendeu? Não, mas você não é meu pai para mandar em mim. Mas a pessoa estava dando um recado. Não é? Então as pessoas sempre tiveram dificuldades em ouvir a voz do profeta. Porque o profeta é chato. O profeta é aquele que está todo mundo dando risada e ele está sério dizendo, olha, vocês estão alegres, vocês estão satisfeitos, mas Deus não está. Né? Então, profeta. Aí eu coloquei aqui algumas coisinhas para a gente pensar um pouco mais profundamente sobre a questão de profeta. No Antigo Testamento, era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Logo, tinha e tem que transmitir com exatidão a mensagem divina. Porque ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda. O Altíssimo fazia dele, eu vou usar o passado e presente porque se completam. Fazia dele o seu porta-voz, um embaixador. Ou seja, o profeta quando abre a boca e ele fala, as pessoas identificam que não é ele que está falando, mas ele está falando em nome daquele que enviou. Logo, um profeta do Senhor fala em nome do Senhor a palavra do Senhor, sem maquiar, sem aumentar, sem reduzir. Fala na íntegra a palavra do Senhor. De tal maneira que se alguém não gostar, não é que não está gostando do profeta, não está gostando da palavra do Senhor, então vai se resolver com o Senhor. Então, o porta-voz, o embaixador que representava os interesses do reino divino na terra, com revelações que desvendavam o oculto, anuncia juízos, conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais, tá? Eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Assim diz o Senhor. O ofício do profeta no Novo Testamento. Conforme instrui-nos a Bíblia de estudo pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à admoestação, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado. Não confundam a pregação da verdade com um ataque a pessoas. A igreja sempre irá incomodar, porque a nossa missão é pregar a verdade, a palavra de Deus, custe o que custar. A mensagem que flui do púlpito, ela não pode ser um band-aid em cima de uma ferida podre. Ela tem que ser um bisturi que abra, tire o pus, a carne putrefada e estabeleça curativo pelo azeite, a unção do Espírito, pela água que é a palavra, e isso, aí sim, produzirá cura interior, na alma e de comportamento. Se a palavra que flui não faz isso, mas deixa triste, não tem problema. A palavra vai nos entristecer muitas vezes, porque a verdade nos confronta. A verdade nos confronta. Ouvir a palavra e ser um profeta de Deus é confrontar a si mesmo e aos outros com a palavra. Então veja, desmascarar o pecado,
proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta, em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Detalhe, toda profecia atual, seja ela por meio do dom ou da exposição da palavra, deve ser analisada à luz da palavra, a autoridade máxima da igreja, pois Deus não se contradiz. Então, toda palavra, o profeta do Novo Testamento, do Antigo, ele não tinha nada escrito. Pelo contrário, o que ele falava ia sendo escrito, chegou até nós. Agora nós temos a palavra. Então toda profecia, toda palavra dita do púlpito, do altar, toda palavra dita de uma pessoa para outra no dom da profecia, deve ser analisada à luz da palavra de Deus, a autoridade máxima da igreja. Qualquer mensagem que contradiga a palavra, que se opõe à palavra, Deus não se compromete com ela. Acredite se quiser, saia da boca de quem quiser. Nossa autoridade máxima ainda é a palavra de Deus. Atualmente, o Senhor tem falado por intermédio do seu Filho. Deus enviou o seu Filho Jesus não apenas para nascer e morrer por nós na cruz, mas também para falar conosco, nos ensinar o seu Evangelho, anunciar a chegada do reino de Deus. Este foi o maior acontecimento da história da humanidade. Deus no meio de nós. Agora, nem todo mundo o escutou. Lembra de João 6? Jesus estava pregando, as pessoas começaram a ir embora, ficaram só os discípulos. Jesus pergunta, vocês não querem ir embora também não? O que eles falaram? Para onde? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, e milhares de pessoas seguiram a Jesus, mas não necessariamente o serviram, entregaram suas vidas a Ele, praticaram aquilo que Ele estava ensinando. Muitos ouviram Jesus e outros sequer deram atenção. Hoje continua assim. Milhares de pessoas estão dando as costas a Jesus. Inclusive é crescente número de pessoas, o movimento da apostasia no meio dessa geração. Há os que escutam, mas não praticam. O que não adianta nada também. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não cumpris o que eu mando? Eu vou falar algo aqui. Deixa eu ver como é que eu coloco isso. Eu sei que não há uma escala, tá certo? De tamanhos de pecado. Mas existe um pecado que ele provoca um estrago maior no meio da igreja. Qual é esse pecado? Não cumprir o que a Bíblia ensina. Eu falo muito para jovens. E eu gosto de fazer debates e eles me mandam perguntas. A maioria das perguntas é assim. É pecado isso? É pecado aquilo? Eu nunca recebi uma pergunta assim. É pecado não praticar a Bíblia? Por quê? Porque a omissão é pecado. Lucas 6,46. Que adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não cumprir o que eu mando? Fazer ouvido de mercador. A Bíblia fala que nós não podemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque é quando eu pratico a palavra que eu mudo, que eu sou transformado. É no meu comportamento diário que a palavra surte efeito, e não no mero sentar e ouvir. É no dia a dia, é nas escolhas, é nas atividades, é nos lugares que eu vou, é nas palavras que eu falo, é naquilo que eu escuto. Caso contrário, não adianta nada. Aí a gente fica, não, mas isso aqui é pecado, aquilo ali não é pecado. Querido, vamos trocar o repertório? Aí eu pergunto, ao invés de a gente ficar se isso é pecado ou não é pecado, vamos nos preocupar em cumprir a palavra? Porque quem se preocupa em cumprir a palavra e cumpre e obedece e pratica, não vive na prática habitual do pecado. Não tem o pecado como bichinho de estimação. Então o segredo é praticar a palavra. Quem não quer viver mais no pecado só tem uma saída: praticar a palavra. Porque é a palavra que nos santifica.
Não é a minha vontade de não pecar que me ajuda a não pecar, não é. É a palavra. É a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra. Então não adianta a gente ficar querendo, nos seus... Tá bom, eu falo pra você, tudo bem, então isso é pecado. Aí você fala, bom, se é pecado, então eu não vou fazer. Você acha que a gente deixa de fazer algo que é pecado porque a gente quer? Não. É a graça. É a palavra. É o Espírito Santo. É Deus agindo dentro de nós pela palavra. Não é a nossa mera vontade. Porque senão não seria graça. Nós não temos essa habilidade, essa força em nós. Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então não é mérito meu não pecar. Não é mérito, eu fui liberto desse mal. Não. Jesus me libertou do poder, do domínio do pecado. De que maneira? Pela palavra. Então é a palavra que muda o nosso comportamento. Quando nós colocamos em prática a palavra. Só discurso não muda nada. Jesus continua falando conosco todos os dias. E diferentemente do Antigo Testamento, cada pessoa pode, com o auxílio do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus lendo a sua Bíblia. Faz tempo que Deus não fala comigo. Talvez seja porque faz tempo que a sua Bíblia está fechada. Segundo o pastor Antônio Gilberto, no seu livro A Bíblia através dos séculos, o tempo não afeta a Bíblia. É o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo mais moderno. Em 20 séculos, o homem não pôde melhorá-la. Se a Bíblia fosse de origem humana, é claro que em 2 milênios ela estaria desatualizada. Mas a Bíblia nunca se torna um livro antigo, apesar de ser cheio de antiguidades. Nos seus milhares de anos de leitura, a Bíblia nunca foi esgotada por ninguém. Vale salientar aqui os ataques que a Bíblia vem sofrendo em nossa nação com falsas interpretações da Bíblia por pessoas influentes no meio religioso. Preste muita atenção, porque tem gente, só porque é famoso, lamentavelmente, adolescentes, jovens, estão colocando como referências espirituais pessoas que não são referências, mas porque são famosas, elas estão sendo acompanhadas. Não tem problema, desde que a gente tenha a atitude dos cristãos de Bereia. Nós temos que ter a atitude dos cristãos de Bereia. Atos 17:11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles examinavam o que os apóstolos pregaram. Será que nós não temos que examinar o que nós estamos pregando ou o que nós estamos ouvindo? Se a igreja de Bereia examinou, pregar e ter alguém à sua frente folheando a Bíblia, ou que seja o celular pesquisando alguma coisa, é sinal que aquela pessoa está prestando atenção na palavra. Nós temos de parar de ouvir a palavra assim, Isso não é sinal de atenção. Quando as pessoas no meio da pregação começam a abrir a Bíblia e analisar o que está sendo pregado, é um sinal de que elas estão prestando atenção na mensagem e elas estão querendo de fato mudar de vida. Muito bem, e eu deixo aqui uma reflexão para professores, pastores, pregadores, palestrantes. Por favor, não critiquem nem impeçam seus alunos de lerem a Bíblia no tablet ou no celular. Afinal, a Bíblia não é o papel, é o conteúdo. É o conteúdo. E o celular está na mão deles, de todos eles, o tempo todo. Quando a gente impede eles de ler a Bíblia no celular, estamos desmotivando-os a usarem esta excelente ferramenta para seu crescimento espiritual. Gente, não adianta. Eles estão com o celular na mão. Você acha mesmo que porque eu vou falar, você vai falar para ele não ler a Bíblia no celular? Mas no horário do culto. É aí. É em qualquer lugar. O importante é que eles leiam a Bíblia. O importante é que eles saibam usar essa ferramenta. A internet só é uma arma quando usada para o mal. Mas quando ela é usada para o bem, ela é uma ferramenta poderosa. E nós não podemos ficar à margem de uma realidade. Os pastores hoje estão com o celular na mão. As pessoas estão com o celular na mão. Então, já que essa é uma realidade que não dá para mudar, vamos ser sábios, orientar e ensinar. Abre sua Bíblia aí, abre o seu tablet, abre o seu celular. Você não, que isso, não, baixa a Bíblia aí nesse celular agora.
você estará incentivando eles a ler a Bíblia, não só no ambiente do culto, fora dele também. Mas quando você diz, não, no celular não pode, eles nem baixam a Bíblia no celular. Aí eu pergunto, se eles não estão lendo, será que eles estão lendo esse aqui impresso? Não. Então a gente tem que, põe a cabeça para funcionar. Estratégia. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aprendemos hoje que Deus fala. E Ele fala de diversas formas, diretamente a algumas pessoas, tá certo? Usando diversos métodos, mas Ele sempre falou e Ele sempre fala. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma ótima semana, um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira. Essa semana foi uma semana muito atarefada. Que Deus abençoe os irmãos. Assista a culto, compartilhe, mande para os seus alunos. Tenha um excelente final de semana. Deus abençoe tua família, teus sonhos, teus projetos, teus alunos, tua classe, tua aula. Fique na paz e até a próxima segunda. Deus abençoe. Um abraço.